Eu fiz o projeto no simulador de TCC e não consegui distinguir onde é a introdução, porque tinha feito essa, no caso essa que estamos aqui com a tela aberta agora, tinha feito essa em casa e tem bastante conteúdo e a orientadora ainda achou pouco. Bom, então vamos lá. O que será que precisa conter na introdução do TCC? Quais são os elementos relevantes e que não pode faltar? Então aqui o aluno ele trouxe um contexto sobre o assunto dele, né? A heresia, origina-se da palavra grega, esse tem um grego, então veio mais uma explicaçãozinha do tema e parou aqui, né? Ou seja, todo esse contexto aqui é para o tema. O que será que precisa ter a mais no TCC, no projeto TCC? Na introdução do projeto. Então, nós vamos entrar aqui no Monographs. Ele mencionou que ele passou pelo simulador de sumário, de projeto. Então, o simulador de projeto, ele já vai dar alguns elementos principais que vocês vão observar mais à frente que entram na introdução também. Então, respondendo o simulador, ele já vai dar justificativa, problema, tema, delimitação, objetivo geral e específico, título, metodologia e a hipótese também. Depois de passar pelo simulador, é muito importante que você passe pelo simulador de sumário. O simulador de sumário ele vai te dar uma estrutura para capítulos, né, uns títulos para os capítulos, ó. Se responder todas as perguntinhas dele, das caixinhas, ó, sobre o que você vai falar, qual é o seu tema central, dentro desse assunto, né, qual assunto tem uma relação direta dentro desse tema, e aí você vai respondendo. Aqui no caso eu já respondi, para dar de exemplo. Quando chegamos em resultado e texto, ó, ele já dá algumas sugestões de assunto. Então, isso aqui vai colaborar também para quando você iniciar a escrita da introdução. Então, é muito importante passar pelos simuladores iniciais, que é o gerador de ideias, para te ajudar a ter um assunto para o seu trabalho, simulador de projeto, que vai estruturar a sua ideia, formando os elementos principais, e depois o simulador de sumário, que vai montar a sua estrutura. Feito isso, nós vamos entrar no menuzinho Trabalhos, clicar nesse botãozinho verde com símbolo de mais, e aqui ele vai te pedir para você cadastrar as informações do seu trabalho. Então, o título, vou colocar o título do trabalho aqui, né, no caso. Coloquei exemplo de introdução, só para diferenciar. A categoria você vai escolher de acordo com a fase que você estiver, com o trabalho que você estiver elaborando. Né? Então, no caso, o aluno que enviou essa introdução, ele mencionou que ele está fazendo o projeto. Então, nós vamos cadastrar com a categoria para projeto de pesquisa. O sumário você pode escolher a opçãozinha padrão mesmo, se você já tiver montado com seu orientador, já tem ideia de quais capítulos vai escrever. Caso você tenha usado o simulador de sumário, você pode escolher um dos sumários montados lá no simulador. Vou escolher o sumário padrão só para exemplificar. Orientador e curso é opcional, você vai salvar. Depois que salvar, ele vai aparecer aqui já em primeiro, né? Mas no meu caso, como eu tenho vários trabalhos cadastrados, ele vai aparecer lá na listinha final. Então, vou avançar. Aí ele já aparece aqui, o exemplo de introdução, projeto de pesquisa. Então, quando eu entro no meu modelinho de projeto, eu vou clicar nesse botãozinho escuro para entrar na estrutura. E aí ele já me dá a estrutura para projeto. Só que no caso do aluno, a faculdade dele exige que ele tenha introdução no projeto. Não são todas as faculdades que exigem introdução no projeto, mas caso a sua faculdade exigir, né, tem como adicionar no monográfico. Então, para adicionar, a gente vai clicar nesse botãozinho verde com símbolo de mais. No tipo do modelo, você vai escolher a opção introdução. E o modelo você vai escolher introdução sem citação ou com citação. Isso aqui é muito importante confirmar ou no manual ou com seu orientador, porque tem faculdades que exigem a introdução sem citação. Se o aluno envia a introdução com citação, eles podem até recusar, né, o trabalho. Então é muito importante confirmar. E já tem outras faculdades que exigem que tenha citação. No exemplo
do aluno, eu observei que parece que ele tentou inserir umas citações aqui. Deixa eu dar uma olhada. O mesmo está explícito no original do livro, Atos. E aqui seria citações, né? Ou menções, não sei. Mas vou cadastrar o modelo com citação, que aí qualquer coisa depois é só vir aqui e cadastrar um novo modelo sem citação, se for o caso. O título vai ser Introdução. Capítulo primário mesmo, se fosse um subcapítulo seria secundário ou terciário, mas como é um capítulo normal é primário. E vou salvar o capítulo. Salvei o capítulo, ó, ele veio aqui abaixo da justificativa. Eu posso arrastar ele para cima e aí ele já alinha, né, a sequência. Então, para escrever essa introdução, eu vou clicar aqui no assistente de blocos. O assistente, ele vai me dar passo a passo do que eu preciso fazer. Então, aqui, panorama sobre o tema. Seria o quê? Para eu falar do meu tema de um modo geral, uma contextualização, que é exatamente o que o nosso amigo trouxe aqui, né? Uma contextualização. Só que o Monographs, ele orienta parágrafo por parágrafo. Então, se a gente fosse pegar aqui no caso dele, a gente pegaria só o primeiro parágrafo. Aqui, por exemplo, não pode ser considerado parágrafo porque iniciou e teve um ponto. Para ser considerado parágrafo tem que iniciar, ter um ponto, ter mais uma frase e ter mais um ponto. Então, aqui eu juntaria essas duas frases, né, para formar uma só. Por esse motivo, eu vou pegar as duas aqui. Vou colocar aqui no bloco para ver o que ele já me dá de nota. Eu colei 2 vezes, deixa eu voltar. Ó, ele já me deu até uma nota boa aqui. Eu posso fazer a junção, né, para formar um parágrafo só, dessa forma. E aí, ele já me dá aqui uma nota. Feito isso, deu ok, né? Vou salvar e avançar. Agora ele quer uma citação indireta de livro. Então, como eu observei, parecia que aqui seria uma citação, mas ainda está faltando a referência, né? Aí a gente pode até pegar esse parágrafo e ver o que ele vai mencionar para a gente de nota. Só que aqui ele pede uma citação indireta de livro. Então, eu vou descer aqui e vou colar. Ó, a minha nota está 9,1. O que será que está pendente, hein? Aí eu vou mostrar regras. Tem que ter uma citação indireta. Então, se aqui era uma citação indireta, ele precisaria ter trago aqui a referência, né? Quando a gente não coloca a referência, isso pode ser considerado plágio. Então, é muito importante trazer a referência. Aí aqui, por exemplo, ó, a referência seria mencionar o último nome do autor e o ano de publicação do livro, ou da fonte que ele pegou. Aqui ficou pendente só mencionar, porque aqui ele menciona explícito no livro de Atos, e por sua vez também parece, né? Então parece que será a Bíblia. Ele mencionaria a Bíblia aqui, Bíblia e o ano de publicação da Bíblia. Só que aí tem aquela questão também, que o parágrafo tem que ser formulado em 2 frases. Então a primeira frase, ele pode até trazer um trecho com as palavras dele, e a segunda traz a referência. Os outros parágrafos que ele colocou aqui parece que continuam contando sobre o tema. Então, lá no nosso assistente de blocos, todo o lugar para falar sobre o tema seria no panorama. Então, dependendo do orientador, aqui poderia até vir mais uns 2 ou 3 parágrafos, né? Então, no caso dele, a gente poderia até pegar todos, porque a orientadora dele já comentou que achou pouco a introdução dele. Então, todo esse contexto, como é temática, poderia vir lá. Mas o mais aconselhado seria que ele trouxesse um parágrafo apenas aqui. Então, se fosse questão de aproveitar, a gente poderia fazer assim, mas o mais aconselhado não seria dessa forma. Ó, aí aqui ficou uma frase muito grande. Ó, iniciou aqui, aí veio, parou aqui embaixo. Então tá muito grande, seria interessante, por exemplo, aqui ter um ponto, isto é, por ter sido, né? Aí mais outro ponto. Então, por ser projeto, é interessante cada frase ter pelo menos uma linha e meia. Passou de uma linha e meia, já é muito, né? Já tem excesso aí de conteúdo. Aqui também temos outras frases soltas, então temos 3 frases soltas aqui. Aí o aconselhado seria juntar essa aqui a anterior, mas precisaria, né, diminuir a quantidade de frases. E essa daqui, por exemplo, ela precisaria ter um complemento. Ah, não, iniciou, teve um ponto, aqui está até atendendo.
e avançaria. Ou seja, quando ele avançar, ele vai ter que agora, como a gente pegou todo o conteúdo dele, e eu não tenho certeza se aqui seria uma citação, mas como ele menciona a Bíblia, precisaria sim referenciar a Bíblia. Aqui na citação indireta precisaria ter a referência. Então tem essa pendência aqui. Feita a referência, né, cadastrou, referenciou, citou alguém, salve avanço, e aqui ele vai começar a pedir outras coisas, ó, que está faltando na introdução, que seria a delimitação do tema, o problema de pesquisa, citação, mais uma citação para reforçar a ideia da delimitação e do problema, objetivo da pesquisa, tanto geral como os específicos, justificativa, metodologia e a estrutura dos capítulos. Como eu mencionei aqui que precisaria do simulador para escrever a introdução, na estrutura dos capítulos ele pede para falar de forma resumida o que vai ser abordado durante os capítulos. Então, por isso é muito importante, antes de avançar para a introdução em si, né, é interessante ter esses elementos definidos. E aí, como o nosso aluno já usou o simulador, e o simulador ele dá a delimitação, dá o problema, dá os objetivos, justificativa e uma prévia da metodologia, ele vai poder aproveitar. Então aqui, ó, por exemplo, quando eu vou no resultado, que eu já respondi o simulador, aqui tem uma delimitação. Aí eu posso copiar a delimitação que o simulador me ajudou a montar e venho aqui e coloco no meu bloco. E coloco aqui. Aí eu posso acrescentar mais conteúdo, fazer mais alguns alinhamentos. O assistente, o simulador, ele vai garantir a minha aprovação, né? Esse resultado ele garante a minha aprovação. E o assistente, ele garante que eu receba uma nota alta. Por isso, aqui ele pede para eu alinhar mais um pouco o que foi gerado lá no simulador. Então, quando eu clico em mostrar regras, ele pede para eu ter no mínimo 50 palavras. Se eu descer aqui, ele mostra que está dando 34, então seria legal eu trazer mais um contexto aqui na minha delimitação. O parágrafo tem que ter pelo menos 2 frases, a mesma situação que eu tinha mencionado nos parágrafos anteriores. Então, finalizou aqui, ó, posso colocar um ponto e um complemento, né? Escrever mais uma frase na frente e um ponto final. Tem que ter pelo menos uma vírgula, aí eu posso acrescentar a vírgula durante o texto. E tem que ter 2 pontos, incluindo o ponto final do parágrafo. Então, fiz mais uma frase, ponto final. Então, ele vai ajudar a alinhar mais ainda o resultado que eu tive lá no simulador. Ajustei, salve e avanço. Agora ele pede problema de pesquisa. Eu vou ler a explicação para saber o que ele quer, mas também o problema eu já montei no simulador. Então, eu entro no simulador, procuro o problema, seria especificamente essa perguntinha, né, que é montada. E aí eu copio aqui, colo lá, mas ele pede uma contextualização antes. Então, além do problema que eu inseri, eu vou precisar trazer uma contextualização. Por isso é muito importante ir acompanhando a explicação do bloco, o que o bloco vai pedindo. O que você já tiver, que você montou no simulador, você copia e cola no bloco. Mas como o assistente ele garante que você tem uma nota alta, além de você aproveitar o que você fez no simulador, ele vai te ajudar a trazer mais conteúdo. E aí, seguindo passo a passo aqui, você vai ter 3 folhas de introdução, tá bom? Então, siga o passo a passo do assistente, vai fazendo parágrafo por parágrafo, só vou avançando, conferindo as notas, que aí quando você entregar para sua orientadora não vai ter mais nada para corrigir.